Capítulo 93. A razão do isolamento de Tang Ao. Nin Fengxi levou Tang San a uma casa de chá para encontrar com um jovem. O olhar de Qing moveu-se para Tang San. Esse deve ser o estimado irmão do tio Ning. Tang San. Eu não mereço o elogio. Tang San balançou levemente a cabeça para o jovem. Nin Fengxi sorriu. Eu vou apresentá-lo a você. Pequeno San. Esse é o atual príncipe herdeiro do trono do Império Céu-Dou. Vossa Alteza Shue King. Tang San ficou internamente alarmado e imediatamente entendeu por que esse jovem parecia tão familiar. Era isso. Sua aparência era um pouco parecida tanto com o Imperador Shuai quanto com aqueles que originalmente causaram inconveniências à Academia Shurek. O quarto príncipe Shue Ben e o príncipe Shue Xing. Então é a Vossa Alteza o príncipe herdeiro. Tang San oferece seu respeito. Se curvando levemente. Tang San não foi nem servil nem dominante. Shue King elogiou. Se o tio Ning não tivesse me dito que realmente acharia difícil acreditar que você tem apenas 14 anos. E pensar que quando eu tinha 14, eu era apenas um menino ignorante. Eu estou feliz de te conhecer e se você não se importar, me chame de irmão mais velho Shue. É melhor não mencionar as palavras príncipe herdeiro. Tang San não pôde evitar ficar impressionado com a forma de falar e a postura dele. Ele realmente tinha o mesmo pai que o príncipe Shue Ben? Por que havia uma diferença tão grande? Como uma pessoa com duas vidas. Tang San deduziu que, por Nin Fengxi ter trazido ele para conhecer esse príncipe herdeiro, ele já havia obtido o suporte da escola porcelana dos 7 tesouros. Relembrando que o imperador Shuai não era exatamente novo. Poderia ser que já havia disputas por posições na família imperial de Céu-Dou? Nin Fengxi disse do lado. Certo. Vamos sentar e conversar. O chá verde daqui é muito bom. Pequeno San. Você também deveria prová-lo. Os três, anfitrião e convidados, se sentaram e Shue King pessoalmente serviu o chá para Nin Fengxi e Tang San. Sem precisar beber. Apenas a fragrância dava a sensação de penetrar profundamente no coração. Ainda somando as antigas decorações na sala, era bem fácil se sentir relaxado tanto mentalmente quanto fisicamente. Tang San disse. Irmão mais velho Shue. Eu ouvi do tio Ning que você sabe alguma coisa sobre o isolamento do meu pai. Shue King assentiu, dizendo. Na verdade, eu não sei tudo. Apenas o que eu ouvi de alguns oficiais da corte. Seu estimado pai sempre foi o meu ídolo. Então eu perguntei por aí naquele tempo. De acordo com o que eu ouvi, a razão do desaparecimento do seu estimado pai do mundo dos mestres dos espíritos está relacionada ao rol dos espíritos. É? Irmão mais velho Shue. Você sabe alguma coisa concreta? Tang San perguntou um pouco ansiosamente. De acordo com o que o chefe do clã de força, Tai Tan e Nin Fengxi disseram, seu pai era um dos Doulus gêmeos da primeira das 7 grandes escolas. A escola Céu Claro. Com uma posição tão venerável. Como ele poderia ter se degenerado num ferreiro bêbado? As razões disso sempre haviam sido o que Tang San queria saber. Shue King não o manteve em suspense. Assentindo. O que eu descobri foi o seguinte. Aproximadamente 15 anos atrás. Fazendo a contagem. Deve ter sido antes de vocês nascer. O rol dos espíritos estava aparentemente procurando alguma coisa. Essa coisa era extremamente importante para o rol dos espíritos. Consequentemente, o rol dos espíritos despachou uma formidável linha de frente para procurar por todo lugar.
Não apenas todos os 4 bispos de platina participaram, mas até o Supremo Pontífice daquela época. Assim como seus 2 guardas pessoais participaram. As pessoas com quem eu falei não sabiam pelo que especificamente eles estavam procurando, mas pela forma que cada um dos membros sêniores do Hall dos Espíritos veio em peso. Aquilo certamente era algo extremamente importante. E essa coisa parecia ter caído nas mãos do seu pai. Naquela época seu pai não estava na escola Céu Claro, mas devia ter levando sua mãe para viajar pelo continente. Abruptamente sendo envolvido nesse assunto presumivelmente também tornou as coisas extremamente difíceis. Eu também não sei dos detalhes das negociações entre ele e o Hall dos Espíritos. Eu apenas ouvi que o seu pai declarou sua separação da escola Céu Claro não muito tempo depois. Naquela época, seu pai ainda era um doulu espiritual e ainda não havia alcançado o nível de título doulu. Não muito tempo depois disso veio outra notícia. Foi dito que o seu pai e o Hall dos Espíritos tiveram um duelo decisivo em algum lugar e ele foi ferido. Mas eles aparentemente não conseguiram obter aquela coisa no fim. Foi precisamente por causa daquele campo de batalha que foi descoberto que o seu pai já havia alcançado o nível de título doulu. O próprio Hall dos Espíritos admitiu isso e disse que o seu estimado pai havia se tornado o atual mais jovem título doulu. Ouvindo isso, Tang-san não pôde evitar perguntar: "E a minha mãe?" Shue King balançou sua cabeça, dizendo: "Minhas informações não têm nada em relação à sua mãe." Porém, em menos de um mês após aquela batalha, o Hall dos Espíritos anunciou a morte do Supremo Pontífice e a sucessão do novo Supremo Pontífice. Portanto, minhas fontes julgaram que era bem provável que o Supremo Pontífice tenha sido seriamente ferido na batalha contra o seu pai, morrendo não muito tempo depois e que o seu pai decidiu entrar em isolamento por causa disso. Embora ele tivesse se separado da escola Céu Claro, ele era, afinal, o discípulo direto mais importante dela. Ele se esconder provavelmente também foi para manter a escola fora desse assunto. Afinal, o Hall dos Espíritos é realmente muito poderoso, ao ponto de eles estarem em pé de igualdade com os 2 grandes impérios. Isso não é alguma coisa que uma única escola tenha capacidade de enfrentar. Até mesmo a escola número 1 da era atual não seria capaz. Também foi a partir dessa época que a escola Céu Claro se distanciou dos olhos das pessoas e muito raramente fez qualquer movimento no mundo dos Mestres dos Espíritos. Ninfenshi interveio. Se tudo isso for verdade, então o mais importante é descobrir o que era afinal que o Hall dos Espíritos queria e as verdadeiras circunstâncias daquela luta. Isso talvez seja algo que apenas os envolvidos saibam. Porém, é certo que essa batalha está intimamente relacionada com a razão do isolamento do seu pai. Tang-san silenciosamente assentiu. Embora as palavras de Shue King fossem um pouco discrepantes das suas hipóteses, isso ainda era extremamente razoável. No continente Doulu, apenas o Hall dos Espíritos teria poder para forçar um título Doulu a se isolar e forçar a grande escola número 1 a se retirar. Se seu pai realmente tivesse matado o Pontífice Supremo, então o ódio e desejo por vingança entre ele e o Hall dos Espíritos era enorme. Para evitar envolver a escola e para evitar uma perseguição, ele havia o levado para viver em uma pequena aldeia nas montanhas. Mas em toda a história de Shue King não havia nenhuma menção de sua mãe. Poderia ser que a sua mãe havia sido morta pelo Hall dos Espíritos naquela batalha? Inconscientemente, o punho de Tang-san gradualmente se fechou. Mesmo que ele não tivesse nenhuma relação com sua mãe nesse mundo, sua vida havia sido, afinal, dada pela sua mãe. Em seu corpo fluía o sangue dela e de seu pai. Ele não podia viver sob o mesmo céu que os inimigos de seu pai.
Se isso realmente havia sido feito pelo rol dos espíritos. Então, pensando nisso, incontrolavelmente ameaçador apareceu nos olhos de Tang San. Shue King disse: Isso é tudo que eu sei. Eu realmente acho isso embaraçoso. Eu despachei pessoas para investigar. Mas já fazem mais de 10 anos e eu temo que isso não será muito efetivo. Muito obrigada pelas informações, irmão mais velho Shue. Até onde eu entendo. Ser capaz de descobrir isso já é muito útil. A expressão de Tang San rapidamente voltou ao normal. Shue King sorriu levemente, dizendo: Não é preciso que o irmão Tang seja tão educado. Isso é tão fácil quanto levantar a minha mão. Com o assunto sério finalizado, o trio tomou o chá e ficou conversando. Tang San descobriu que Shue King não era apenas extremamente interessante de se conversar, mas também tinha um extensivo conhecimento. Seu estilo de conversação relaxava as pessoas e durante as conversações ele nunca se exaltou. Tang San descobriu de suas próprias observações que a mente dessa pessoa era extremamente ampla. Diferente do príncipe Shue Ben e do príncipe Shue Xing como o branco do preto. Irmão Tang. Seria bom se nós almoçássemos juntos. Shue King propôs. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Não. Eu ainda preciso voltar para a academia. Shue King sorriu levemente e tirou uma medalha de ouro de seu peito. O design da medalha de ouro era simples, mas continha um fluxo de uma energia incomum e na superfície estava cravado o caractere de céu. Já que é assim, como irmão eu não vou segurá-lo. Eu lhe darei essa medalha. Se houver qualquer assunto no futuro, use isso para me achar no Palácio Imperial. Tang San hesitou por um momento ao ver a medalha de ouro e Nin Fengxi ao lado disse: O King não tem nenhuma outra intenção. Pegue-a. Essa medalha é apenas o selo pessoal do King. Ela não tem nenhum outro uso. Ouvindo Nin Fengxi dizer isso, Tang San não declinou. Pegando a pesada medalha de ouro, ele a colocou no seu 24 pontes ao luar. Shue King e Nin Fengxi pessoalmente acompanharam Tang San até a porta da casa de chá e Tang San se despediu dos dois e voltou para a academia. Shiurek. Vendo as costas gradualmente desaparecendo de Tang San, Shue King disse elogiando: Professor, você está certo. Ele realmente não é como uma criança de apenas 14 anos. Ele não apenas ocultou seus pensamentos, mas seu discurso e postura são muito firmes. Realmente digno de ser uma criança da escola Céu Claro. Nin Fengxi sorriu levemente, dizendo: O brilho dessa criança não pode ser creditado à escola Céu Claro. Tudo isso é por causa das suas próprias habilidades. Até eu não posso ver seu futuro claramente. Se fosse outro mestre dos espíritos, seria muito difícil obter sucesso com a grama azul prateada como espírito. Mas ele é diferente. Com tão pouca idade ele não apenas já chegou ao 40º nível, mas o poder que ele exibiu também não é nem um pouco diferente do de um mestre dos espíritos do 40º nível com um espírito de primeira classe. Se no futuro ele puder resolver o problema dos efeitos colaterais dos espíritos gêmeos, essa criança está fadada a se tornar uma pessoa que chama o vento e invoca a chuva no continente. Ele irá até mesmo ultrapassar o seu pai. Shue King ponderou profundamente e assentiu. Eu vou prestar atenção especial em descobrir coisas relacionadas ao retiramento do Doulu Céu Claro. Eu espero que eu possa encontrar alguma informação precisa logo. Quanto ao Tang San,
Eu irei primeiro construir uma boa relação com ele. Embora ele seja extraordinário. No momento ele ainda é muito jovem. Nin Fengxi disse seriamente. King, eu preciso te lembrar de uma coisa. Julgando pelo tempo em que eu estive interagindo com essa criança. Se você quer o apoio dele no futuro, então você não pode tentar recrutá-lo. Apenas tente se tornar um verdadeiro amigo. Shue King pareceu distraído por um momento. Seu olhar encontrando com o de Nin Fengxi. Depois de muito tempo, ele lentamente assentiu. Eu entendi, professor. Obrigado pelas suas orientações. No caminho de volta para a academia, a cabeça de Tang San estava cheia com o que Shue King disse. Pai, por que motivo você brigou com o Hall dos Espíritos? E o que aconteceu com a mamãe? Embora o que Shue King tivesse falado não tivesse mencionado sua mãe, Tang San ainda sentia que o isolamento de seu pai estava diretamente relacionado à sua mãe. A casa de Sha não ficava longe da academia e Tang San voltou rapidamente. Ele seguiu diretamente para a cabana de madeira na floresta da academia. Ela havia praticamente se tornado o local de treinamento exclusivo deles. Agora, não apenas o time havia voltado, mas o grande mestre e Liu Erlon também estavam de volta. Apenas Flender não estava presente. Pequeno San, você voltou. O grande mestre viu Tang San retornando e acenou para ele. Professor, você estava me procurando? Tang San perguntou enquanto andava até ele. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: eu vou treinar a Hongron sozinha. Você venha também. O que eu vou dizer deve ser útil para você também. Treiná-la também vai precisar da sua cooperação. É? Tang San olhou para Ning Hongron ao lado. Agora os outros estavam todos nas proximidades da cabana de madeira. Talvez cultivando ou talvez se sentando juntos e conversando. Mas Ning Hongron estava ao lado do grande mestre. Sigam-me. O grande mestre trouxe Tang San e Ning Hongron para o interior da floresta e nem mesmo Liu Erlon o seguiu. Tendo andado várias centenas de metros, o grande mestre parou em uma área relativamente espaçosa. Ning Hongron perguntou um pouco nervosamente. Grande mestre, o que é o treinamento especial que você tem em mente para mim? Mesmo agora ela ainda estava traumatizada com o treinamento especial demoníaco do grande mestre. O grande mestre disse. Hongron, se eu não estou errado, a sua escola porcelana dos 7 tesouros deve ter uma técnica chamada controle das separações do coração. Até que nível você já a cultivou? Ning Hongron pareceu distraída por um momento. Em seguida respondendo. Agora eu já cultivei ela até o coração governante das 3 aberturas. Eu só consigo usar até esse ponto. As sobrancelhas do grande mestre se franziram levemente. O que significa que você ainda está no nível mais elementar. Meu treinamento especial para você é nessa área específica. Embora a batalha de hoje tenha sido uma vitória fácil sobre o segundo time da Academia Imperial Seldou, o segundo time deles com certeza não representa a força média de todas as academias avançadas de mestres dos espíritos. Especialmente agora que a força do Tang San e do Daimo Bai já foram reveladas. Os oponentes que vocês enfrentaram no futuro serão cada vez mais fortes. E aquele seu espírito evoluído. O pagode de porcelana dos 9 tesouros. Pode ser considerado extremamente talentoso e cheio de recursos. É possível dizer até que a sua habilidade terá um efeito ainda maior em se vocês irão ou não ser capazes de se tornar os campeões. Ning Hongron riu, dizendo: grande mestre, você está me elogiando? A cara do grande mestre estava rígida.
Eu não estou elogiando você, mas sim ao espírito da sua escola porcelana dos 7 tesouros. Ainda é muito difícil revelar o poder dele com a sua atual capacidade. Ele não tem um efeito muito grande no time durante uma luta. Ao lado, Tan-san disse impressionado. Professor, a Hongron já está no 40º nível. Seu auxílio já é extraordinário. Capaz de simultaneamente amplificar 4 categorias em 50% ao mesmo tempo. Essa erupção de força instantânea é praticamente o suficiente para nos promover de classe. O grande mestre disse calmamente. Você não está errado. Agora ela pode amplificar 4 atributos seus em 50%. Então, pergunte a Hongron. Se vocês 7 demônios da Shurek estiverem lutando juntos e ela amplificar vocês 6 ao mesmo tempo, por quanto tempo ela pode manter a amplificação? Tan-san olhou confuso para Nindy Hongron, cuja expressão já havia mudado um pouco. Grande mestre! Como você conhece os segredos da nossa escola porcelana dos 7 tesouros? O grande mestre disse. Não se esqueça de que eu venho do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Também é uma das 3 seitas superiores. Os segredos do espírito da escola porcelana dos 7 tesouros não assim tão secretos. Não é estranho que eu saiba sobre isso. Não apenas eu, mas praticamente todos os mestres dos espíritos formidáveis sabem. Mas apesar disso, a escola porcelana dos 7 tesouros ainda é o clã de mestre dos espíritos do sistema auxiliar mais poderoso. Você sabe por quê? Nindy Hongron balançou sua cabeça sem expressão. Ao lado, Tan-san não pôde evitar dizer. Não me diga que é por causa daquele controle das separações do coração que você mencionou? Professor, você não pode explicar isso claramente. Qual é o segredo do espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros? Nindy Hongron olhou para o grande mestre que assentiu, dizendo. Certo. A razão pela qual o pagode de porcelana dos 7 tesouros tem o título de o espírito do sistema auxiliar número 1 está sem dúvidas relacionada ao próprio espírito. Mas esse controle das separações do coração é ainda mais importante. É com certeza importante aumentar o poder espiritual. Mas para sua escola porcelana dos 7 tesouros, esse controle das separações do coração é ainda mais importante. Se as minhas hipóteses estiverem corretas, então a habilidade do pai da Hongron, o mestre da escola Ning, no controle das separações do coração já deve ter chegado no nível do coração extraordinário das 7 aberturas. Diga-me se eu estiver errado, Hongron. Nindy Hongron assentiu e ao mesmo tempo satisfez as dúvidas de Tan-san. O segredo do nosso espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros está no consumo de pod espiritual. Quanto maior o nível de poder espiritual e quanto maior o nível do anel de espírito, mais claras serão as desvantagens. Na minha atual condição, se eu simultaneamente amplificar 4 atributos de vocês 6 em 50%, eu consigo aguentar no máximo 3 segundos. 3 segundos? Tan-san estava chocado. O grande mestre abaixou sua voz. Eu chamei a Hongron sozinha para evitar que os outros ouçam esse segredo. Esse mundo é imparcial. Embora o pagode de porcelana dos 7 tesouros seja poderoso em suporte, ele também tem suas limitações. Por causa do poder espiritual de um mestre dos espíritos ser finito. Não importa o quão bom seja o seu espírito. Se você não tiver poder espiritual para suportá-lo, ele não será capaz de exibir resultados suficientes. Por a habilidade de suporte do pagode de porcelana dos 7 tesouros ser muito poderosa, seu consumo de poder espiritual também é subsequentemente assustador.
Considere a Hongron. Para amplificar em 50% 4 atributos de vocês 6 com seu poder espiritual do 40º nível. Que tipo de conceito é esse? Se pudesse ser mantido por muito tempo, então isso não seria inigualável? Eu me lembro desse problema no dia em que a Hongron assistiu o Flender e os outros quando nós estávamos caçando bestas espirituais. Se isso não puder ser resolvido satisfatoriamente, então será muito difícil para o seu espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros exibir resultados adequados nas lutas futuras. Tang-san agora entendeu. Então você está dizendo que o controle das separações do coração da escola porcelana dos 7 tesouros é uma forma de lidar com isso? O grande mestre assentiu, dizendo: isso mesmo. O que é chamado de controle das separações do coração tem o efeito de controlar diferentes habilidades espirituais ao mesmo tempo. Esse controle é útil para qualquer mestre dos espíritos. Mas o efeito é particularmente nítido para a escola porcelana dos 7 tesouros. Para mestres dos espíritos comuns, as habilidades espirituais mais poderosas consomem mais poder espiritual. Mas esse não é o caso para a escola porcelana dos 7 tesouros. Cada uma das suas habilidades espirituais irá consumir a mesma quantidade de poder espiritual no mesmo nível. Falando de forma mais simples, se a Hongron for uma grã-mestra espiritual do 20º nível, então o consumo de poder espiritual das suas duas habilidades espirituais será 1. Assim que ela alcançar o 30º nível, o consumo de poder espiritual das suas 3 habilidades espirituais ainda será o mesmo. Mas por causa da taxa de amplificação ter aumentado, o consumo de poder espiritual será 2 e assim por diante de forma similar. Portanto, se ela simplesmente liberar todas as suas habilidades espirituais para amplificar de uma vez só, o consumo de poder espiritual será astronômico. Deixando de lado ela, mesmo um título do Lu acharia difícil suportar esse tipo de dreno. E o controle das separações do coração é o ponto-chave para resolver esse problema. É possível dizer que em batalha, as necessidades de suporte de cada combatente é diferente. Por exemplo, com as atuais 4 habilidades espirituais da Hongron, o que é mais importante para você é apenas a amplificação de poder espiritual e os outros 3 efeitos dela seriam inúteis. Eles apenas drenariam o poder espiritual dela. Mas Daemubai precisa de amplificação de ataque, defesa e poder espiritual. Para ele a amplificação de agilidade não é tão importante assim. Ser capaz de amplificar todos eles seria sem dúvidas muito bom. Mas quando o poder espiritual é limitado, amplificar as áreas-chave é sem dúvidas onde o pagode de porcelana dos 7 tesouros pode exibir completamente a sua capacidade de suporte. O controle das separações do coração da escola porcelana dos 7 tesouros é dividido em 5 níveis. Coração governante das 3 aberturas. Coração constante das 4 aberturas. Coração disperso das 5 aberturas. Coração desejoso das 6 aberturas e coração extraordinários das 7 aberturas. Cada nível representa quantas habilidades espirituais podem ser controladas de uma vez só e quantas vezes elas podem ser liberadas. O nível coração governante das 3 aberturas significa que você pode simultaneamente manipular 3 tipos de habilidades espirituais para dar suporte com precisão 3 alvos. O nível coração constante das 4 aberturas indica a habilidade de manipular simultaneamente 4 habilidades espirituais para dar suporte a 4 alvos. E sob tal controle preciso, você pode alcançar o nível do qual eu falei antes, conduzindo o suporte mais adequado para a pessoa que mais precisa dele. Nisso o grande mestre parou por um instante, continuando após lançar um olhar significativo para Tang-san. O efeito do controle das separações do coração não é muito grande para mestres dos espíritos comuns.
Porque o consumo de poder espiritual de cada habilidade espiritual é diferente e dificilmente é preciso liberar todas as habilidades espirituais ao mesmo tempo. Consequentemente, o método de cultivação desse controle das separações do coração foi gradualmente perdido com o tempo. Apenas a escola porcelana dos 7 tesouros ainda o tem. Hongron. Eu espero que antes das finais você seja capaz de pelo menos alcançar o nível do coração constante das 4 aberturas. Dessa forma você poderá pelo menos dar suporte a 4 dos seus companheiros de uma vez, liberando diferentes tipos de habilidades de suporte em momentos diferentes. Entendeu? Ninghongron mostrou a língua, dizendo: Grande mestre, realmente é difícil lidar com você. O que você disse é praticamente a mesma coisa que o meu pai falou. Ele também me disse que se eu realmente quisesse mostrar os efeitos do pagode de porcelana dos 7 tesouros, eu teria que assiduamente cultivar o controle das separações do coração. Mas o método de cultivar o controle das separações do coração é muito difícil e também é tão entediante. É por causa disso que o grande mestre olhou indiferentemente para Ninghongron. Você não está querendo dizer que você ainda nem mesmo dominou completamente o seu coração governador das 3 aberturas? O rosto charmoso de Ninghongron ficou vermelha. Mas ela ainda sentiu um pouco envergonhada, não se atrevendo a olhar para ele. O grande mestre suspirou levemente, dizendo: Hongron, como uma descendente direta da escola porcelana dos 7 tesouros, você possui circunstâncias que outras pessoas não têm. Se um espírito tão abençoado não for bem cuidado, você definitivamente irá se arrepender disso. Você tem que cultivar os esotéricos do controle das separações do coração. De outra forma, mesmo que você consiga se tornar uma título Doulu no futuro, você ainda não atenderá aos estandartes de um mestre dos espíritos de suporte. Você consegue entender os esforços do professor? A voz do grande mestre estava suave, mas tal reprimenda gentil, ao contrário, fez Ninghongron se sentir ainda mais envergonhada. Se esforçando para sentir, ela disse: Grande mestre, não se preocupe. A partir de hoje, eu definitivamente trabalharei duro para cultivar o controle das separações do coração. Eu me esforçarei para alcançar logo o nível do coração constante das 4 aberturas. A cara do grande mestre tinha um traço de um sorriso, dizendo: Embora eu também não tenha aprendido esse controle das separações do coração, eu posso te ensinar um método. Lembre-se, quando usando suas habilidades espirituais no futuro, você deve se tornar a mestra dos espíritos mais avarenta possível. Mesmo quantidades minúsculas de poder espiritual devem ser conservados o máximo possível. Todas as vezes o seu suporte deve ser feito perfeitamente. Nem de mais, nem de menos. Contanto que você consiga fazer isso, suas capacidades de suporte estarão no caminho certo. Ninghongron gravou o que o grande mestre disse no seu coração e mesmo se ela não tivesse compreendido isso completamente, o que o grande mestre disse fez ela reconhecer apropriadamente o efeito do controle das separações do coração. O grande mestre suspirou levemente, seu olhar caindo sobre Tan San ao lado. Minha razão para chamar o pequeno San junto na verdade é egoísta. O controle das separações do coração não é muito útil para mestres dos espíritos comuns, mas é diferente para ele. Ele é um mestre dos espíritos do sistema controle. Além disso, tem espíritos gêmeos.
O consumo de poder espiritual da nova habilidade espiritual dele não pode ser considerado alto. Se ele puder dominar o controle das separações do coração, então suas capacidades de controle serão ainda melhores no campo de batalha. Especialmente quando ele possuir as habilidades espirituais do seu segundo espírito no futuro. Tais circunstâncias irão mudar ainda mais claramente. Hongron. Eu não sei o que dizem as regras da sua escola porcelana dos 7 tesouros. Mas se isso não for expressamente estipulado, quando você cultivar o controle das separações do coração, você pode deixar o pequeno San cultivar com você? Professor. Tang San olhou para o grande mestre, dizendo com um pouco de urgência: isso não é bom. O controle das separações do coração é a habilidade secreta da escola porcelana dos 7 tesouros. Como isso pode ser ensinado a mim? Sendo da seita Tang, ele claramente entendia o quanto eram valiosas as mais profundas técnicas de uma seita, deixando de lado ensinar os de fora, mesmo se alguém simplesmente desejasse obtê-las. Essa pessoa imediatamente iria sofrer as severas represálias da seita Tang. Por que eu não poderia ensiná-la? Terceiro irmão. Treine junto comigo. Isso na verdade não importa. Como o grande mestre disse, esse controle das separações do coração originalmente não era uma propriedade unicamente da nossa escola porcelana dos 7 tesouros. Mas já que ela era útil para nós sempre a passamos adiante. Além disso, com os seus favores a escola porcelana dos 7 tesouros, mesmo que o meu pai estivesse aqui, ele definitivamente concordaria. Mas Tang San ainda hesitou e quis recusar. Mas Ning Hongron interrompeu. Mas o que? Terceiro irmão. Eu disse alguma coisa quando você me deu a tulipa tesouro imortal? Eu recusei? Não. Porque eu realmente o considero como meu irmão mais velho. Se um irmão mais velho dá alguma coisa à sua irmã mais nova, por que eu deveria recuar? Embora naquela época eu não soubesse o quão preciosa era aquele tesouro imortal erva. Mesmo se eu soubesse, eu ainda definitivamente a receberia. Agora é o mesmo. Nós 7 demônios da Shurek somos uma família. Você sempre foi generoso com todos. Esse é apenas uma técnica simples. Se você recusar de novo, será como se você não me considerasse a sua irmã mais nova. Ouvindo a rápida interrogação de Ning Hongron, Tang San ficou imediatamente sem palavras. É claro que ele desejava aprender esse controle das separações do coração. Mas isso era, afinal, a habilidade secreta de uma escola. Não é assim. Hongron. Pergunte ao tio Ning primeiro. Se o tio Ning disser que eu posso aprendê-la, então eu irei cultivá-la junto com você. O que você acha? Ning Hongron fez bico um pouco ressentida, dizendo: Você ainda não acredita em mim? Meu pai definitivamente não irá recusar. Já que você insiste, eu irei encontrá-lo agora. Não vá agora. Você nem mesmo sabe onde o tio Ning está. Tang San queria impedir Ning Hongron. Ning Hongron disse: Não se preocupe. Eu posso achar meu pai. Como a nossa escola porcelana dos 7 tesouros poderia não ter uma forma de se comunicar? Grande mestre. Eu vou embora primeiro. Terminando de falar, Ning Hongron correu na direção da beira da floresta. O grande mestre riu de si mesmo. Essa menina. Ela realmente é impetuosa. Pequeno San. Não se preocupe. Já que eu propus isso, Nin Fenxi naturalmente não irá recusar.
Embora esse controle das separações do coração seja importante para a escola porcelana dos 7 tesouros, ele não é um segredo que não pode ser passado para outros. Se minhas suposições estão corretas, Ninfenshi ficará ansioso para ensiná-lo isso. Dessa forma, você deverá um favor para a escola porcelana dos 7 tesouros. Como o mestre da escola, Ninfenshi está no alto e vê longe. Quer você ou o seu pai. Ambos são alvos importantes. Enquanto a Hongron está fora procurando pelo pai dela. Diga-me. Sobre o que Ninfenshi queria conversar com você? Ouvindo o grande mestre dizer isso, Tang San se sentiu mais tranquilo. Imediatamente, ele relatou em detalhes seu encontro com Shue King e a conversação que os três tiveram. Tendo ouvido a narração de Tang San, após o grande mestre murmurar consigo mesmo por um tempo, as informações desse príncipe não devem ser um conhecimento comum. Capaz de descobrir tanto não deve ter sido fácil. O rol dos espíritos compreensivamente deve ter bloqueado tudo sobre esse assunto. Professor, você sabe de alguma coisa? Tang San ansiosamente perguntou. Diante do grande mestre. Ele nunca ocultou nada. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: não. Mas em teoria, não deve haver nenhum problema com as informações que o príncipe herdeiro lhe deu. Agora o ponto-chave está no que fez o rol dos espíritos se mover com força total e quando eles voltaram derrotados. Pode valer a perda do Pontífice Supremo. Os olhos de Tang San repentinamente brilharam. Professor, isso não seria um osso dos espíritos? O que é mais precioso para um mestre dos espíritos são os anéis de espírito e os ossos espirituais. Anéis de espírito não podem ser tomados, mas ossos espirituais podem. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: não. Eu acho que não. Se fosse um osso espiritual, seria impossível o rol dos espíritos falhar. Embora seu pai tenha se tornado um título doulu, ainda seria impossível para ele enfrentar o rol dos espíritos. De fato, além do Pontífice Supremo, o rol dos espíritos ainda tem pelo menos 3 outros títulos doulu. Mesmo que o seu pai fosse ainda mais poderoso, ainda seria impossível para ele lidar com tantos poderes sozinho. Se eu não estou errado, a razão pela qual o rol dos espíritos não persistiu não foi porque aquela coisa estava danificada, mas sim porque ela já havia perdido seu uso. Não me diga que era uma besta espiritual? Mas como uma besta espiritual estaria relacionada com o seu pai? Deixando de lado quão alto teria que ser o nível de uma besta espiritual para chamar a atenção do rol dos espíritos. Apenas por conta do irreconciliável conflito entre as bestas espirituais e os humanos, ela jamais estaria perto do seu pai. E ainda seria impossível que o seu pai se separasse da escola para ofender o rol dos espíritos sem hesitação por causa de uma besta espiritual. O poder de dedução do grande mestre sem dúvidas era poderoso. Mas ouvindo a análise dele, Tang San ficou ainda mais confuso. Afinal, o que era aquela coisa? Parecia que a única forma de descobrir era encontrando com seu pai de novo. Ning Hongron não se ausentou por muito tempo e após uma hora ela já havia excitadamente voltado correndo com uma carta em sua mão. Terceiro irmão. Para você. Como eu disse. Meu pai definitivamente concordou. A mensagem era bem simples e Tang San reconheceu a caligrafia de Ninfenshi. Ela dizia: Pequeno San,
O controle das separações do coração realmente não é uma habilidade secreta. Se ela for útil, treine-a junto com a Hongron o máximo possível. Como uma pequena habilidade pode ser comparada às suas contribuições para a escola Porcelana dos Sete Tesouros? Nin Fengxi. Embora fossem apenas algumas simples palavras e embora Tang San claramente entendia que as palavras de Nin Fengxi tinham certas intenções escondidas, seu coração ainda se tranquilizou, indescritivelmente confortado. Não importa o que fosse dito. Nin Fengxi era o mestre de uma escola e também um tolerante e generoso sênior. E assim, a partir daquela tarde, Tang San e Ning Hongron cultivaram essa habilidade juntos. O método de cultivação do controle das separações do controle não era complexo. Mas o método para cultivar essas habilidades era diferente para diferentes mestres dos espíritos. Ning Hongron cultivava por continuamente liberar suas diferentes habilidades, liberando cada habilidade com velocidades e tempos diferentes, buscando a maior precisão possível, suavemente liberando e recebendo. Agora ela simultaneamente liberava 3 habilidades, começando a cultivar o mais básico coração governante das 3 separações.